Você acredita em coincidências ou você é do tipo pautado na realidade com os dois pés no chão que pensa que na verdade o que ocorre não são coincidências, mas são evidências? Bom, da minha parte eu devo dizer que viver de coincidências é viver levianamente. Afinal de contas, existe uma lei chamada lei da semeadura, que tudo que se planta se colhe, ou que seja, aquilo que você colhe é aquilo que foi plantado, aquilo que foi semeado, não existe outra hipótese. E da mesma forma isso ocorre na nossa vida. Ou seja, o que nós vivemos hoje no âmbito da sociedade é produto daquilo que foi semeado. Por que eu trago essa introdução? É porque, infelizmente, eu tenho recebido muitos comentários, e ainda bem, os meus vídeos têm sido bastante, digamos que, reagidos. Eu recebo muitíssimos comentários, mas dentre os comentários que eu recebo, há quem diga que eu preciso virar o disco, mudar de assunto. E eu pergunto para você, é interessante você mudar de assunto quando o assunto na pauta, o assunto da pauta, quando o tema que você está a discutir não está resolvido, pelo contrário, cada dia que passa parece que piora? Não adianta, não tem essa de virar o disco. Não tem essa de mudar de assunto enquanto o assunto não for resolvido. E ao que parece, a coisa só piora. Eu não vejo melhoras. Por quê? Eu não vejo melhoras porque quem poderia criar uma situação para mudar o quadro, para trazer uma outra realidade, não o faz. Não o faz. Por uma série de fatores que nós vamos aqui abordar e tentar chegar a um consenso. E eu gostaria muito que você participasse ativamente para que nós cheguemos a um resultado a nível de consenso público. O que as pessoas realmente pensam a respeito disso? A questão do disco, virar o disco ou não, mudar de assunto ou não, não existe outra hipótese no momento a título de sociedade em Portugal, a título de explicar o caos que tomou conta desse país, se nós não abordarmos a questão migratória. Se você quiser comentar que o assunto é o mesmo, que não muda, fique à vontade. Mas a situação da migração está resolvida em Portugal? Está resolvido? Nós estamos com a situação já muito bem estabelecida, a situação está boa para todos. É isso que está a acontecer? De certo que não, pelo contrário. Pelo contrário. Eu penso que todos os assuntos que nós abordarmos aqui, a título de descontentamento, seja no âmbito da segurança, principalmente, seja no âmbito da saúde pública, seja no âmbito da educação e outras coisas mais, tudo que nós abordarmos aqui estará de alguma forma vinculado à questão da política do portas abertas, vamos dizer assim. Infelizmente eu tenho sofrido aqui no canal uma série de privações por conta da plataforma que cerceia um tanto enorme de vídeos que eu publico, são vídeos que são restringidos. Por quê? Porque esse assunto é do interesse dos que estão lá para cima, eu sempre falo sobre isso. Na verdade, o que nós vivemos hoje em Portugal é resultado de uma política desenvolvida por aqueles que dão as cartas, né? Nós temos na União Europeia diretrizes que incentivam isso há muito tempo, né? E temos vídeos recentes, nomeadamente do deputado Pedro dos Santos Frazão, do eurodeputado Antônio Tânger Correia, denunciar os milhões de euros implementados pela União Europeia para promover essa agenda que inclui essa questão desse fluxo migratório desenfreado. Quais são as suas reações a este relatório do MCC? Este relatório veio provar aquilo que nós já suspeitávamos, mas numa escala muito maior. Isto é absolutamente um ultraje aos cidadãos da Europa. É 5% do orçamento comunitário. São bilhões de euros metidos em ONGs com fins muito pouco claros e extremamente nocivos para aquilo que nós chamamos uma sociedade livre e democrática. Ou seja, nós andamos a pagar para matar a democracia na Europa. É isso que nós andamos a pagar. E acho que este assunto deve ser levado a fundo, deve ser investigado até às últimas consequências e quem o fez deve ser punido exemplarmente para que isto não aconteça. E no caso de Portugal também deveríamos ter uma entidade independente que investigasse aquilo que se passa em Portugal, quer com fundos estrangeiros, quer com fundos portugueses.
Então acha que devia haver um DOGE, quer para a Europa, quer para os países? Com certeza. Agora nós precisamos é de arranjar um Elon Musk para tratar de ser o líder disso de nós, mas eu estou convencido que há gente capaz na Europa de o fazer. E Portugal hoje eu penso que talvez seja o país que mais sofre com isso, a começar pela sua extensão territorial, que é pequena. E, né, com essa história de porta de entrada, de facilitações e essas coisas todas, quem sofre é a população, quem sofre é você. Nós vamos abordar quem é que ganha com essa questão da imigração em massa, quem é que lucra com isso, e lucra muito. Caso contrário, isso já teria sido parado, né? Você percebe que o governo de Portugal segue incentivando a entrada de mais imigrantes, sempre, não para. Mesmo com a população a expressar preocupação com o impacto dessa imigração, né? Isso tem impactado de forma muito forte na qualidade de vida, que caiu muito, mas não há problema. Para o governo, não. Pelo contrário. Vamos continuar. Portugueses estão sem habitação, estão sem acesso à saúde, estão sem acesso aos transportes e os senhores dizem, venham mais, venham de qualquer maneira, nós pagamos com os vossos impostos, chega de usarem os nossos impostos a pagar imigrantes. Nós não temos mensagens de penas suspensas, de carinho nem de amor, nós temos encostem-nos à parede, uma e outra vez, até eles perceberem que têm que ser encostados à parede, encostem-nos à parede. E nós vamos abordar hoje sobre por que é que Portugal continua a abrir as portas cada vez mais, a reganhar as portas cada vez mais, né? Portugal abre essas portas e sempre a dizer que nós precisamos de mais imigrantes, e eu já disse e vou repetir, o que tem de gente à toa nesse país não está no gibi. É muita gente sem fazer nada, por onde você vai são pessoas totalmente ociosas, desocupadas no meio da semana, nos cafés, nas praças, com o telemóvel na mão, a navegar, e o governo diz que falta mão de obra. E essas pessoas, quase todas, já recebem subsídios do governo, já recebem ajudas, nomeadamente os tais refugiados, que recebem salários mensais, que recebem custo de moradia, que recebem custo de alimentação, e se tem filhos, mais ainda. E os portugueses têm que conviver com a total escassez, a começar pelos idosos, haja vista que a população de Portugal é extremamente idosa, com reformas a partir de 200 euros, que não dá para pagar nem os remédios, nem as medicações. Entretanto, o governo não está nem um pouco preocupado com isso. Na verdade, há aí umas questões que nós precisamos pontuar, que é sobre quem é realmente que está a lucrar com esta coisa que não para, que não para, que não para. Eu vou trazer para você aqui alguns pontos interessantes que muita gente não para pensar. Eu vou começar aqui pela mão de obra barata, depois a gente vai para o ponto principal. Lógico, eu não estou aqui a dizer que os imigrantes não prestam, não estou aqui a dizer que os imigrantes são maus, são ruins, pelo contrário, eu também sou um deles. E aí, como é que faz? Né? Então não tem essa coisa aqui da discriminação, não, de jeito nenhum. O que nós precisamos pontuar são critérios a serem estabelecidos, né? Quantidade, qualidade, essas coisas que não estão sendo aplicadas, porque você encontra gente de todo jeito. Os noticiários trazem todos os dias problemas, palavras que eu não posso utilizar aqui, envolvendo uma série de coisas que antes não se via em Portugal, e alguns insistem em dizer que não, isso não tem nada a ver com isso aí, isso sempre nada, sempre coisa nenhuma, né? Sempre coisa nenhuma. Os números atestam que há uma evidência, não é coincidência, há uma evidência de que o número de crimes em Portugal, o número de violência em Portugal aumentou exponencialmente com essa tal abertura de portas. Há um aumento muito significativo da criminalidade no Porto. Eu referi há pouco um dado que é importante, que é de 8,4%, só aqui no Porto. O Conselho de Segurança Municipal do Porto enfatizou esses dados de forma muito clara, e o Autarca do Porto também. Porquê esta junta de freguesia e porquê a relação com a imigração? Porque precisamente nós em Portugal tivemos, no último ano e meio, um aumento de crimes relacionados com a imigração de cerca de 120%.
E o Porto não tem sido uma exceção, pelo contrário, tem sido uma das principais zonas onde esses crimes relacionados com a imigração também se têm feito sentir. Não é apenas em relação a outras partes do país. E o Porto, a par da questão dos números, que são evidentes, como eu digo, basta olhar para os números que existem sobre o Porto, tem uma outra faceta indiscutível. Eu tenho estado, sempre que tive a oportunidade de visita aqui ao Porto, e são os comerciantes que se queixam da falta de segurança na cidade. E isso é incontornável, assim como o número de sem-abrigos na cidade, também muitos relacionados com a imigração. Eu vou abordar aqui a questão da mão de obra barata, porque o que você percebe é que hoje, infelizmente, há muitos patrões, muitos portugueses, pessoas que não gostam de Portugal também, eu já falei sobre isso, que estão aí a lucrar com isso. Eles hoje conseguem empregar as pessoas a pagar muito mais barato. Claro que sim, isso é lógico, porque o português não vai se submeter a determinados serviços, né, a determinados trabalhos, por conta de salários quase que salário escravo, e é o que eles estão a fazer. E, ao que parece, não há fiscalização para isso. Há uma exploração hoje muito evidente da mão de obra de pessoas do Indostão, pessoas de Bangladesh, pessoas da Índia, pessoas do Nepal que vêm para Portugal e são exploradas, ganham miséria, pagam muito caro para morar, mas o salário é uma porcaria. Isso aí é um gravíssimo problema que nós estamos a viver, que são patrões que estão a utilizar-se dessa mão de obra quase que escrava. Estão a ganhar muito dinheiro com isso. É o interesse. Agora, o interesse principal nessa história toda, na minha concepção, é a questão da moradia. Sim, porque quando as pessoas chegam no país, a primeira coisa que precisam é de casa para morar. Eu já falei sobre isso. É de casa para morar. E você sabe que já não se encontra mais apartamentos, casas, quartos, já não se vê mais em lugar nenhum, em sítio nenhum, se você encontra mais placa de arrendos, porque está tudo cheio. E aí entra a questão da especulação imobiliária, né? É o que muita gente já disse, que nós estamos dentro de um regime de um governo chamado governo Remax. E eu tenho que concordar. Eu tenho que concordar. Não há outra hipótese se não concordar que nós temos hoje uma espécie de governo Remax. Afinal de contas, essa tal lei dos solos, que para muita gente é uma coisa maravilhosa, espetacular, mas se você parar para ver, há um tanto de pessoas, não tão grande assim, mas um tanto de pessoas, nomeadamente, que lucram muita coisa com isto, e não é à toa que está a haver aí flagrantes de figuras do governo envolvidos com imobiliárias, com negócios imobiliários. Afinal de contas, a lei dos solos em paralelo corre junto, isso é de uma imoralidade tremenda, né? As pessoas chegam, não têm onde morar, a especulação imobiliária a todo vapor, construção de moradas, construção de prédios, está tudo interligado. Ontem vi, portanto espero que também eu os passe nos vossos isentos canais de comunicação social, que o deputado Hugo Soares é ele próprio proprietário de uma imobiliária. Quer dizer, este país nem é inventado. Isto nem é inventado. Quer dizer, o deputado que diz que os outros deputados não deviam participar na lei dos solos porque têm imobiliárias, e com razão, tanto que eu já o disse também, é o mesmo que tem ele próprio uma imobiliária, segundo uma notícia que li ontem. Quer dizer, agora, meus senhores, façam o vosso trabalho, desculpem lá. Quer dizer, então, vocês estão aqui a perguntar-me, e os deputados do Chega, eu acabei de lhes dizer, os deputados do Chega. Agora o que eu espero é hoje à noite, à frente da sede do PSD, estarem os seus jornalistas a perguntar ao líder parlamentar do PSD, se vai cessar as suas participações ou se vai demitir. E eu pergunto para você, tem alguém inocente nessa história? Tem alguém aí que simplesmente está a conduzir a coisa por acaso e não existe aí evidência? É a pergunta inicial que eu fiz. É simplesmente coincidência essa lei dos solos? Esses flagrantes de proprietários de imobiliárias dentro do governo? Isso é coincidência? Não, não é coincidência. Na política, nós não temos inocentes. Não temos inocentes. As pessoas entram para o mundo político porque têm capacidade, porque envolveram-se na sociedade para chegar ao ponto de serem eleitas. Começa por aí. Então, não há bobos nessa história, né? Não há parvos nessa história. E aí você percebe o desinteresse total dessa gente no bem-estar da população portuguesa.
eles não estão nem aí para você. Não estão, porque a política do Portas Abertas continua a ser implementada. Recentemente, com a viagem do seu presidente da República e do seu primeiro-ministro ao Brasil e fazer rasgadamente um convite para que brasileiros venham para Portugal. Enfim, você percebe que não tem ninguém aí a fazer nada por acaso, não existe nenhuma coincidência nessa implementação dessa política escancarada de imigração, de convite para que venham para Portugal. Não existe nada aí, sabe, de inocente nisso. Isso não é nenhuma coincidência, isso é um projeto, isso é algo planeado, muito bem planeado, estrategicamente, para beneficiar o bolso de muita gente. Infelizmente, e os flagrantes estão a acontecer. Então não adianta, olha, qualquer assunto hoje que você traga à discussão, sabe, sobre os problemas sociais que nós enfrentamos, qualquer assunto hoje que você traga, não será mais importante do que a política do Portas Abertas. Não existe nada mais importante. Eu digo para você com toda certeza, hoje é a raiz de todos os problemas em Portugal. Se nós não tivéssemos hoje essa política do Portas Abertas implementada, a nossa realidade seria completamente diferente. O grande problema, eu vou repetir mais uma vez, esse governo não tem nem um ano ainda e já fez esse estrago todo. Pensa o que é que vai acontecer nos próximos anos se isso não parar. Interessante que as pessoas fazem perguntas, né, nos comentários. O que é que nós vamos fazer? O governo não faz nada. E aí eu pergunto para você, o que é que nós vamos fazer? Se a população está sendo afligida, se o país está sendo ultrajado, na minha concepção, se a nação está sendo destruída e o governo não faz nada, e as pessoas perguntam nos comentários, leia os comentários, você vai ver as perguntas. Aparece lá sempre pessoas, o que é que nós vamos fazer? O governo não faz nada, não para isso. Eu pergunto para você, responda para mim, se o governo não faz nada e se a situação só piora, o que é que tem que ser feito? Bom, eu não vou dizer nada, eu não tenho imunidade parlamentar, eu não sou deputado, eu não sou ninguém na vida política, na vida pública, eu não vou falar nada. Agora, quem tem imunidade parlamentar, que fale, que manifeste-se, que diga. Quem tem condições legais, porque eu sinceramente, eu fico com receio de dizer o que tem que ser feito. Eu bem sei o que tem que ser feito. Eu bem sei o que pode ser feito. Sim, lógico, dentro de um ambiente chamado democrático, não é isto? Nós vivemos um regime democrático em Portugal? Vivemos ou não vivemos? Né? Então, eu sei, mas sinceramente, eu já sou, digamos que, gato escaldado. Se é que você me entende, devido às minhas origens, eu já sou gato escaldado. E eu, sinceramente, não abro minha boca para falar sobre essas atitudes, porque você compreende onde é que eu quero chegar? Agora, as pessoas que detêm a tal imunidade parlamentar bem podem fazer alguma coisa, já que o governo não faz. Já que dentro do ambiente parlamentar, nas discussões, né, nos debates, o partido Chega, nomeadamente, é sempre derrotado pela maioria, porque o Chega não é a maioria. Hoje conta com 49 deputados, o Chega não vai virar essa mesa. O Chega não vai resolver isso nesse momento no ambiente da Assembleia da República. Não vai resolver. Não vai, porque é só hipocrisia, é só demagogia. Alguns lá, para poder livrar-se de uma crítica maior, de vez em quando falam alguma coisa contra o governo, mas na hora de tomar uma decisão definitiva não tomam. Não tomam. São covardes, são hipócritas. Eles votam sempre a favor do governo. E fica só o partido Chega sozinho. Nós precisamos mudar isso aí. Agora, o receio que eu tenho é que se nós formos esperar esse tempo todo até as próximas eleições, para ali, junto à mesa de voto, mudarmos essa situação, vamos suportar até lá? O país vai aguentar até lá? O que é que vai acontecer se todo santo dia só aumenta, só cresce? Eu vou repetir mais uma vez. Que digam que o disco continua a tocar e a música não muda, não tem problema. Eu não vou mudar de música, porque o problema do país é este.
Qualquer coisa que eu disser aqui a respeito de acontecimentos de ordem policial, notícias policiais, está tudo envolvido. Está tudo envolvido, porque o país está a virar uma baderna. Uma baderna. Um caos total. Mas tem uma raiz. E a raiz chama-se portas abertas. Casa de toda a gente. E se continuar do jeito que está, é bem provável, não médio, mas que num curto espaço de tempo, isso aqui seja realmente o que chamam aí de país multicultural, já sem identidade própria, já sem cultura própria, já esquecida, ultrapassada, pisoteada, esmagada. Sim, claro que sim. Porque o idioma português já não importa. Falem o que quiserem falar. Você entra nas instituições básicas, elementares, já tem ali as opções das línguas. Ou seja, você não é obrigatório mais que o português seja a via de comunicação, não é obrigatório. Pelo contrário, já aparece ali um tanto de línguas que não são nem um pouco comuns. Mas enfim, eu quero que você comente, por favor, o que é que nós precisamos e devemos fazer, qual é a via para se dar um basta nessa imoralidade. Fala para mim, eu sei, mas eu não vou falar. Eu fico na expectativa, sim, fico na expectativa de que as nossas lideranças tomem uma posição a título popular, a título de impactar a sociedade, que na maior parte é dormente, lesada, hipnotizada. Eu fico na expectativa de que as nossas autoridades mobilizem a população para o risco que nós corremos hoje da perda da nação lusitana para outros. É isso aí. Não há outra hipótese. A continuar como está, Portugal está a ser derrotado. Porque eu penso que se aguardarmos, por favor, me compreenda, se nós aguardarmos esse tempo que temos pela frente aí até as próximas eleições, nós temos menos de um ano de governo e olha o estado que nós chegamos. Veja quantas coisas aconteceram nos últimos meses nesse país. Nem um ano temos ainda. Aí eu pergunto, Portugal vai suportar? O cinismo dessa gente que está a governar? Portugal vai suportar a indiferença? Vai suportar? Não vai suportar não, não vai suportar não. Isso vai implodir, não vai suportar. Se algo não for feito, vai à bancarrota de vez. Hoje mesmo eu vi alguma coisa, né? Chegamos ao fundo, batemos o fundo. Batemos o fundo? Então cava mais, porque vai mais fundo. Até não conseguir mais subir e voltar à superfície. Eu peço a você que, por gentileza, dê um like nesse vídeo, compartilha com os amigos e subscreva-se nesse canal. Se você pensa como eu, que existe possibilidade, mas essa possibilidade exige atitude e que não há coincidências, há evidências, por favor, subscreva-se no canal sim e ajude-nos a mudar o curso dessa nação. Eu sou o Lael Santos, espero vê-lo num próximo vídeo. Um abraço grande para você e até a próxima.